Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria podermos estar reunidos mais uma vez, ainda que não fisicamente, mas em um só espírito. E nesse dia em especial em que estaremos comemorando a ceia do Senhor, que estaremos celebrando esse mandamento do Senhor, nós, por impossibilidade de estarmos fisicamente reunidos, nós estamos unidos no só espírito, entendendo que somos fortalecidos pela presença real do Senhor. Eu quero te convidar a meditar comigo na palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. É um texto clássico que nós usamos para meditar sobre essa temática que é a ceia do Senhor. E hoje estaremos fazendo uma rápida reflexão acerca desse texto. Eu gostaria de convidar os irmãos, inicialmente, a ler comigo apenas o versículo 23, parte A, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós observamos aqui que o apóstolo Paulo ele está trazendo à igreja de Coríntios uma série de orientações acerca dessa temática, acerca desse assunto tão importante que é a ceia do Senhor. E quando nós observamos o contexto no qual está inserido esse texto, nós percebemos que a igreja de Coríntios, que é reconhecidamente uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, uma igreja que constantemente viveu com contendas, com situações que não estava ali engrandecendo o nome do Senhor, pelo contrário, envergonhando o evangelho. Mas por outro lado, era uma igreja sim que tinha muitos dons e talentos, muitos motivos para alegrar o apóstolo Paulo, para alegrar o próprio Deus, nós cremos nisso. E uma das verdades, nós podemos observar aí, está logo nesse capítulo 11 mesmo, versículo 2, diz aí, o apóstolo Paulo diz que ele louva essa igreja porque eles constantemente estavam lembrando daquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando e buscavam reter esses ensinamentos. Então, diante dessa afirmação, o apóstolo Paulo ele vai estar trazendo algumas orientações importantes acerca da ceia do Senhor. E a primeira coisa que ele traz como observação é exatamente o fato de que este ato ele não pode ser feito sem uma devida preparação. É exatamente o que ele vai nos dizer dos versículos 17 ao versículo 22. Observem que ele diz: nisso, porém, eu não vos prescrevo, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo eu estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnem na igreja, e eu em parte acredito, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos do vosso meio. Quando, pois, vos reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tedes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezeis a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvarei nisso? Certamente não vos louvo. Observe que o apóstolo Paulo está lembrando a essa igreja que, apesar de todos os dons e talentos, apesar de toda a preocupação em guardar a tradição que ele havia trazido e que outras pessoas usadas por Deus havia levado àquela igreja, ainda assim eles estavam agindo de uma forma precipitada diante de um ato tão importante que era a ceia do Senhor. Eles não estavam tendo a devida preparação para receberem a bênção do Senhor. E aqui, meus irmãos, é muito claro, o texto deixa muito claro que uma vez que nós não nos preparamos para recebermos as bênçãos que vêm do Senhor,
nós acabamos vendo, pelos nossos próprios equívocos, essas bênçãos transformando em maldições. Essas bênçãos transformando, na verdade, em punições para aqueles que não estão devidamente preparados. Observem que eles dizem, olha, uma vez que vocês se reúnem, e que bênção é poder se reunir. Nós temos vivido exatamente essa ansiedade, por podermos, mais uma vez, estarmos reunidos no mesmo lugar, como o apóstolo Paulo fala aqui. Mas muitos estão aí equivocados, pensando que apenas o fato de estarem reunidos no mesmo lugar vai trazer a unidade para a igreja, ou vai trazer mais uma vez a união e essa fortaleza para a igreja. Não é isso que vai fazer a diferença. Não é o fato da igreja, do povo estar reunido no mesmo local, não é o fato desse povo poder se reunir num templo para adorar, que vai fazer que essa igreja cresça e seja saudável na presença do Senhor. Na verdade, isso é importante. E o próprio texto bíblico, um texto muito conhecido lá da carta aos Hebreus, nos lembra que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, apesar de reconhecermos a importância de estarmos congregando, estarmos reunidos, não entendemos que é isso que vai fazer a igreja ficar forte, mas o que vai fazer a igreja ficar forte é o entendimento, o conhecimento da vontade do Senhor, é o entendimento das ordenanças do Senhor e o cumprimento de acordo com o que Ele mesmo quer que façamos. Não podemos agir de acordo com as nossas vontades, não podemos agir de acordo com o que nós achamos ser certo ou não, porque assim agindo, certamente vamos desagradar ao Senhor. Esses irmãos, eles não estavam se preparando devidamente. Diz aqui que havia contenda entre eles, havia divisões entre eles, havia alguns que, tomando a ceia antecipadamente, eles estavam fazendo ali um banquete, esquecendo daqueles que nada tinham. Existiam outros que estavam tomando vinho e se embriagando, e tudo isso trazendo vergonha para o Evangelho. Meus irmãos, por quantas vezes nós agimos assim, precipitadamente, sem nos prepararmos para as coisas de Deus, sem nos prepararmos para realmente darmos a palavra de honra, para que o Senhor olhe para as nossas vidas e diga: eis ali uns servos fiéis que têm buscado viver de acordo com os meus preceitos, que nós possamos buscar a cada dia conhecer qual é os desígnios do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele inicia esse capítulo 11 falando exatamente isso: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que vamos agradar ao Senhor apenas fazendo aquilo que nós entendemos ser certo ou não. Nós só podemos agradar ao Senhor quando conhecermos a vontade desse Senhor e vivermos de acordo com os preceitos que Ele mesmo designou. Por isso o apóstolo Paulo ele fala no versículo 23: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. E assim ele passa a nos lembrar o significado, a importância de podermos receber do Senhor essa bênção que é a ceia, que é podermos testemunhar do Senhor que vive, do Senhor que operou maravilhas por nós, que se entregou por nós. E ele lembra que isso tudo precisa ser feito com consciência do que nós estamos fazendo. Por isso ele continua falando que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haverem ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Que maravilha podermos compreender que nós não estamos apenas comendo pão quando nós estamos ceando, nós não estamos apenas bebendo do cálice, nós não estamos apenas fazendo um ritual, mas é muito mais do que um ritual. É muito mais do que uma simbolização de um ato do passado.
é muito mais do que apenas olharmos para o pão e tentarmos enxergar um corpo físico. Não é apenas uma transubstanciação, não é apenas uma memória, mas é a verdadeira presença do Senhor espiritual nos fortalecendo e nos lembrando a obra maravilhosa que Ele fez por nós, se entregando naquela cruz, sendo moído para poder verdadeiramente se tornar o alimento para todos os seus, que aqueles que seguem são fortalecidos por esses alimentos, aqueles que são alcançados pelo Senhor são fortalecidos espiritualmente por esse alimento, porque Ele derramou também o seu sangue precioso para nos lembrar que não existe pecado que Ele não possa perdoar, para nos lembrar que Ele derramou um sangue precioso, um sangue puro, um sangue imaculado para perdoar pecados, e é por isso que nós devemos nos achegar a Ele confiantemente, como mais uma vez eu lembro, o autor da carta aos Hebreus nos fala, para buscarmos graça, para buscarmos misericórdia, porque Ele é o Senhor da graça, Ele é o Senhor que derrama misericórdia, como diz a palavra do Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e mais uma vez o apóstolo Paulo está falando isso. Olha, o Senhor Jesus Cristo, Ele fez isso na noite que foi traído, na noite que Ele foi entregue. Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice, e Ele, dando graças ao Senhor, Ele o partiu, lembrando que todos fazemos parte do mesmo corpo, lembrando que todos devemos esperar uns pelos outros, para que possamos juntos testemunhar a morte, a ressurreição, a obra maravilhosa de Cristo, e mais uma vez também lembrar que Ele veio, que Ele morreu, que Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele retornará. Por isso que o apóstolo Paulo, ele conclui aí o versículo 27 dizendo isso, por isso, versículo 26 dizendo isso, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não simplesmente estamos aqui celebrando a morte, mas nós estamos anunciando que pela morte do Senhor nós obtivemos vida, e por a morte do Senhor nós podemos agora ter a esperança que nós temos vida, porque Ele venceu a morte, e nós estamos fazendo isso em memória constantemente, dizendo: Senhor, ora vem, Maranata, Senhor Jesus, porque nós aguardamos ansiosamente essa vinda. Enquanto nós aguardamos ansiosa vinda, a sua volta, nós precisamos sim buscar testemunhar do Senhor, e a ceia foi deixada como um propósito de testemunharmos, de glorificarmos o nome do Senhor por tudo que Ele fez nas nossas vidas, por tudo que Ele representa, para podermos nos ajuntar e nos fortalecer, porque é assim que a palavra do Senhor nos diz: quando nós nos juntamos, nós fazemos parte de um só corpo, de uma só igreja que foi comprada pelo mesmo sangue, que tem o mesmo cabeça, que é o dono da igreja, Cristo Jesus, que morreu, que ressuscitou e que reina eternamente sobre a sua igreja. Somos parte desse povo. Por isso o apóstolo Paulo, ele não só exorta a falta de preparação, mas ele orienta esse povo a viver de acordo com os preceitos do Senhor, e lembrar que esse mandamento que o Senhor Jesus Cristo deixou de ceiarmos, de recebermos a ceia como uma testificação da obra dele em nossas vidas, como um testemunho de que ele continua vivo e que ele continua operando, e também como uma esperança de que um dia ele retornará para buscar os seus. Isso tudo precisa mais uma vez ser transmitido com fidelidade, para que haja cura no meio da igreja, para que haja realmente restauração e não venha a ser punidos pela falta de conhecimento. Por isso ele conclui esse texto nos falando exatamente isso. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos
e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando aos demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. A intenção do apóstolo Paulo a escrever essa parte final da sua orientação não é de forma alguma amedrontar o povo, não é de forma alguma trazer a visão de um Deus carrasco que quer punir aqueles que são infiéis, aqueles que estão fazendo as coisas indignamente. Pelo contrário, ele nos mostra, e aqui nós vemos exatamente essa expressão, quando o apóstolo Paulo fala no versículo 32, lembrando, olha, na verdade nós precisamos nos examinar, nós precisamos observar a nós mesmos, porque nós assim somos chamados por Deus para vivermos uma vida digna do evangelho que Ele mesmo nos chamou. E quando estamos vivendo uma vida indigna, nós precisamos buscar correção no Senhor, nós precisamos permitir que o Senhor nos discipline. Observe, meus irmãos, que ele fala aí, nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. A disciplina do Senhor, diferente do que muita gente pensa, não é uma forma de castigo porque Deus não nos ama. Pelo contrário, a própria palavra do Senhor nos lembra isso. Deus disciplina todos quanto ama, todos quanto são feitos filhos de Deus. São disciplinados por Deus para que não seja condenado com o mundo, porque Deus nos ama, Ele não permite que nós vivamos de uma forma indigna, de uma forma irrelevante, de uma forma irreverente à sua palavra, irreverente aos seus atos, irreverente àquilo que Ele fez por nós. Por isso nós devemos ter toda a reverência a esse momento tão importante que é a ceia do Senhor. Por isso devemos ter tanta reverência quando nós lemos a palavra do Senhor. Por isso devemos ter tanta reverência quando nós nos achegamos às coisas deixadas por Deus como referência para as nossas vidas. E nós cremos, meus irmãos, que a ceia do Senhor é um sinal vivo de que Deus se preocupa conosco, de que Deus não nos deixou desamparados, mas que Ele tem nos fortalecido dia após dia, que Ele tem nos alimentado espiritualmente para que possamos vencer as nossas dificuldades, para que possamos avançar, crescer como corpo de Cristo, crescermos uns ajudando os outros. Por isso que Paulo fala assim, irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros, lembrai que vocês não são sozinhos, vocês não são corpo, vocês só são corpo quando esperam uns pelos outros e vivem em comunhão e vivem a integridade daquilo que o Senhor deixou para vocês. É por isso que eu tenho orado e clamado para que a igreja entenda a importância de estar reunido. Não é apenas a importância de estar aglomerando, enchendo locais, mas é a importância de estar testificando que Cristo vive em nós, testificando que Cristo nos comprou pelo seu sangue precioso, testificando que Cristo entregou o seu corpo, foi moído naquela cruz para nos garantir a vida, para nos garantir que nós somos parte de um povo eleito, para nos garantir que agora nós podemos sim viver em unidade, glorificando o nome do Senhor. Por tudo isso, nós rendemos graças ao nosso Deus, porque apesar de não sermos merecedores, Ele, e somente Ele, fez essa boa obra em nossas vidas. E assim como Ele fez naquele dia com seus discípulos, hoje também Ele nos convida a vir até Ele e nos fortalecermos espiritualmente, tomar do seu corpo, tomar do seu sangue e dizer: eis que eu sou membro desse corpo, eis que esse sangue tem lavado, tem me redimido. Por isso eu posso dizer que o meu Redentor vive. Por isso eu posso garantir que a minha vida, ela tem sentido. E eu posso crer, não somente no amanhã, mas eu posso crer na eternidade, na presença do Senhor. Meu irmão, neste dia, que você possa refletir sobre a sua vida. Como você tem dado importância às coisas de Deus, como você tem dado importância ao momento de reunir
como igreja, de testificarmos a obra de Jesus em nossas vidas. Que nós possamos buscar no Senhor o auxílio para que nós possamos verdadeiramente testificar a cada dia que Cristo vive em nós. E que assim, independente das circunstâncias, nós podemos sim declarar que o sangue de Jesus, Ele é o que nos une. E Ele é mais forte que qualquer coisa que venha nos separar. Que nós não venhamos permitir que haja contendas na igreja do Senhor. Que nós não possamos permitir que de maneira nenhuma o inimigo encontre brecha para roubar a unidade da igreja, mas que o Espírito Santo possa estar nos unindo a cada dia em laços de amor, que a cada dia nós possamos ser fortalecidos pelo alimento espiritual que o Senhor tem nos concedido, pela palavra do Senhor, e que venhamos a cada momento dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vive e eu quero testificar do Senhor dia após dia, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha nos buscar. Eu quero estar, Senhor Deus, na Tua presença, sendo alimentado pelo Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Peça que Ele faça essa boa obra em sua vida. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós Te louvamos, Deus, Te bendizemos pelo privilégio que temos de ser parte do Teu corpo, da Tua igreja santa, redimida, Tua igreja, Senhor Deus, universal, de uma igreja triunfante, de uma igreja que é vitoriosa, não por méritos próprios, mas porque é comprada pelo alto, precioso sangue. Porque, Pai amado, foi a Tua obra naquela cruz que garantiu vitória para o Teu povo. E é por isso que vale, Senhor Deus, é tão importante entendermos que somos parte desse corpo. Oh, Deus amado, muito obrigado pelo Teu sangue derramado, sangue precioso, sangue imaculado, sangue sem culpa nenhuma, sangue puro que foi derramado por nós pobres pecadores. Mas esse sangue, Deus, nos garante que nós possamos nos achegar à presença santa do Senhor, porque Ele nos purifica. Deus, como diz a Tua palavra, ainda que os nossos pecados sejam, Senhor Deus, como escarlata, que nossos pecados sejam, Pai, como uma mancha de nódoa, o Senhor pode nos tornar brancos como as neves, e é nisso que nós confiamos, que o Senhor tem operado em nossas vidas dia após dia, tem nos redimido, tem nos lavado com Teu sangue precioso, para que possamos nos achegar à Tua presença. Muito obrigado, Pai amado, por a consciência que temos, que somos, Pai amado, convocados pelo Senhor para testemunharmos a obra do Senhor em nossas vidas, até que o Senhor volte. Por isso, Pai amado, nos ajude a cada dia estarmos vivendo, examinando as nossas vidas, examinando, Pai amado, para que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que venhamos ser imitadores do Senhor, para a glória do Teu nome, que a Tua igreja, Pai amado, seja fortalecida. Visita cada lar nesse momento. Oh, Pai amado, eu creio que a Tua presença é real. Eu creio, Senhor Deus, que eles têm comungado, eles têm ceiado, Pai amado, dessa palavra do Senhor, que eles têm sido fortalecidos por esta palavra, pela presença real do Senhor, e que o Senhor, Deus, possa nesse momento estar curando as nossas feridas, sarando, Pai amado, a Tua igreja e nos ajudando a cada dia crescermos para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Glória seja dado ao Senhor. Tenham todos um domingo abençoado e que durante esse domingo, durante toda a nossa vida, na verdade, nós possamos estar assim, sendo fortalecidos pelo alimento espiritual do Senhor, para que possamos superar os dias maus, glorificando a Ele em todos os momentos. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.